Você já percebeu como algumas pessoas parecem manter a calma mesmo quando tudo está desmoronando? Enquanto a maioria se desespera, se revolta ou simplesmente desiste, essas pessoas permanecem firmes, como se tivessem raízes profundas que o vento não pode arrancar. E não é que elas não sintam dor, medo ou dúvida. Elas sentem. Mas aprenderam algo que a maioria ignora: o poder de permanecer forte, por dentro, mesmo quando tudo por fora parece querer te quebrar. O problema é que a vida não avisa quando vai bater. Ela não pergunta se você está pronto. Ela simplesmente chega. Um problema de saúde, uma perda inesperada, uma crítica que te atinge fundo, uma frustração que te desmonta. E se você não tiver estrutura interior, vai cair como qualquer outro. Vai se abater. Vai se perder. A verdade é que não dá para controlar o que acontece, mas dá para controlar como você responde. E nisso, a sabedoria estoica é imbatível. Não como uma teoria fria, mas como um conjunto de princípios que te tornam mais sólido, mais sereno, mais você, mesmo no meio do caos. Por isso, hoje você vai conhecer 11 lições estoicas que vão te ajudar a permanecer forte em tempos difíceis. Lições que não são apenas conselhos, mas transformações de mentalidade. São ideias que te colocam de pé quando tudo ao redor tenta te derrubar. Então se prepara, ouça com atenção. E se alguma frase te tocar de verdade, pare por alguns segundos, reflita e depois continue. O vídeo começa agora. Comente: eu escolho permanecer forte. Se você realmente está decidido e comprometido com a sua mudança, curta, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com quem está precisando. A vida não vai pegar leve, mas você pode ficar mais forte. 1. Você não controla os acontecimentos, mas sempre controla a sua resposta. Respire fundo. Olhe ao redor. Quantas coisas hoje mesmo aconteceram sem a sua permissão? Talvez tenha chovido quando você planejava um dia ensolarado. Talvez alguém tenha falado algo que te incomodou profundamente. Talvez um plano cuidadosamente construído tenha simplesmente desmoronado, sem aviso, sem justiça, sem escolha. É aqui que tudo começa. Não no que acontece, mas no que você faz com isso. A grande armadilha é acreditar que se tudo ao redor estivesse sob controle, você teria paz. Se todos te tratassem bem, se nada saísse do previsto, se a vida cooperasse com seus planos, então sim, você conseguiria manter a calma, a sanidade, o foco. Mas essa ideia, por mais tentadora que seja, é apenas uma ilusão confortável, e a verdade é mais dura. A vida não vai cooperar com você, não sempre, e às vezes nem um pouco. Mas existe uma liberdade escondida aí, uma que quase ninguém enxerga. A liberdade de não precisar que tudo esteja sob controle para você estar. A liberdade de ser o dono da sua própria resposta. Porque o que você sente, pensa, diz ou faz diante das circunstâncias é o único território que nunca será invadido, a menos que você mesmo deixe a porta aberta. Imagine por um instante alguém te xingando na rua. Você não pediu isso, você não fez nada, mas aconteceu. Um ataque gratuito, injusto. Agora pare e pense. O que te afeta de verdade nesse momento? É o som da voz dele, as palavras escolhidas, o rosto vermelho de raiva? Ou é aquilo que acontece dentro de você, logo depois disso? A vontade de responder, de revidar, de se defender? Porque é aí que o jogo vira. Se você reage no impulso, no calor do ataque, se entrega o controle das suas emoções para alguém que nem merece estar ali, você perde. Não importa se você tem razão, você perde o mais importante, a soberania sobre si mesmo. Muitas pessoas confundem isso com fraqueza. Acham que ficar em silêncio, recuar, respirar antes de agir é sinal de passividade, de covardia. Mas só quem já tentou se conter em meio ao fogo sabe o quanto é difícil, o quanto é necessário. Não explodir não é se anular, é dominar. Não responder de imediato não é ser submisso, é ser estratégico. A força não está no volume da resposta, está na escolha consciente de quando e como responder, ou até mesmo de não responder.
Você não vai controlar o trânsito que te atrasa, o chefe que te exige demais, o parceiro que tem dias ruins, a notícia que te surpreende no celular, a doença que chega sem convite, o fim que você não queria. Tudo isso está fora das suas mãos, e lutar contra o que não depende de você é como socar o vento. Só cansa, não resolve. Mas existe um tipo de resistência que não aparece nas redes sociais, não vira discurso motivacional de palco, mas transforma vidas em silêncio. A resistência interna. Aquela que se ativa quando algo dá errado, mas você não se perde. Quando a vida te empurra, mas você não tropeça nos próprios sentimentos. Quando o caos grita, mas você responde com lucidez. É curioso como os acontecimentos externos parecem enormes no momento em que ocorrem, mas passam. Todos passam. O que fica é a marca que deixaram em você. E essa marca não vem do que aconteceu, mas da forma como você reagiu. Quantas vezes você carregou por dias algo que durou apenas minutos? Uma ofensa, um erro, um contratempo. A resposta mal pensada, o gesto impulsivo, a emoção que te cegou. Tudo isso tem um custo. E é você quem paga. Mas também é você quem pode mudar. Não há nada mais libertador do que perceber que a chave da sua estabilidade emocional não está nas mãos de ninguém, nem do mundo, nem da sorte, nem do passado. Está nas suas, e mesmo que tudo lá fora esteja ruindo, você ainda pode escolher manter-se inteiro por dentro. Essa escolha exige treino. No começo você vai escorregar, vai reagir mal, vai se culpar, vai querer desistir. Mas cada vez que você respira fundo em vez de gritar, cada vez que você pensa antes de agir, cada vez que você decide não se abater mesmo sentindo vontade de desmoronar, você está se fortalecendo. Você está moldando uma mente mais firme do que as circunstâncias. Pense nisso como um músculo, o músculo da resposta consciente. Você precisa exercitá-lo todos os dias, em cada pequena situação. No trânsito, quando te fecham. No mercado, quando te tratam com grosseria. Em casa, quando alguém fala sem pensar. No trabalho, quando algo dá errado. Cada momento é um convite à reação automática ou à escolha racional. E se você aceitar esse convite com inteligência, com constância, com paciência, em breve você vai perceber algo incrível. As coisas continuam acontecendo do lado de fora, mas aqui dentro, tudo mudou. 2. A adversidade revela quem você realmente é. A verdade é simples, mas poucos têm coragem de encará-la. Ninguém sabe quem realmente é até ser testado. Enquanto tudo vai bem, é fácil parecer calmo, justo, equilibrado. É fácil falar sobre paciência quando o mundo te obedece. É fácil parecer sábio quando a vida te sorri. Mas quando o chão começa a ceder, quando as pessoas somem, quando a vida te empurra para o limite, é aí que o verdadeiro rosto aparece. Não há máscara que resista à dor. A adversidade é o espelho mais cruel e mais honesto que existe, porque ela não mostra quem você gostaria de ser, mostra quem você é de fato. E é por isso que muitos fogem dela, porque preferem viver na aparência de estabilidade a descobrir o quanto ainda são frágeis por dentro. Mas há algo de sagrado nesse momento em que o sofrimento te desmonta. É o instante em que tudo que era supérfluo cai e sobra só o essencial, você, nu diante da realidade. É quando o orgulho perde força, a vaidade se cala e o que resta é a pergunta que poucos fazem de verdade. Quem eu sou quando ninguém está vendo? Quem eu sou quando não há aplausos, quando não há elogios, quando o mundo vira as costas? A resposta não vem de palavras, mas de atitudes silenciosas. Porque caráter não se mede em dias de conforto, mas na forma como você lida com a perda, com o fracasso, com a rejeição, com a solidão. É quando a vida fecha todas as portas que você aprende o valor de continuar andando, mesmo sem saber para onde. Muitos se desesperam diante da dor, outros se revoltam, mas há quem use a dor como fogo. Fogo que queima, mas também forja. E é assim que nasce a verdadeira força. Não da ausência de dificuldade, mas da superação dela. Você se torna forte quando enfrenta algo que achava que não suportaria e sobrevive.
e mais que sobreviver quando aprende algo ali. O curioso é que ninguém sai da dor igual a como entrou. Ela te transforma, queira você ou não. Alguns saem menores, cheios de medo, desconfiados da vida, ressentidos. Outros saem maiores, mais conscientes, mais serenos, mais seletivos. A diferença entre um e outro está no modo como enfrentaram o sofrimento. Quem luta contra a dor se machuca duas vezes, uma pela situação e outra pela resistência interna. Mas quem aceita o sofrimento como um mestre silencioso, mesmo sem entender, acaba sendo moldado por ele. Talvez por isso, as pessoas mais profundas, as mais sábias e centradas, quase sempre tenham passado por algo difícil. Porque é impossível crescer de verdade sem algum tipo de dor. A superfície da vida é confortável, mas rasa. Só o mergulho nas águas turbulentas do sofrimento te faz descobrir o que existe de mais sólido dentro de você. Quando tudo te falta, é aí que você descobre o quanto tem. Quando o mundo te vira as costas, você percebe que ainda tem a si mesmo. E quando ninguém te entende, você aprende a encontrar paz dentro do próprio silêncio. A adversidade não te humilha, ela te revela. Ela mostra até onde vai sua paciência, o quão profundo é o seu autocontrole, o quão sincera é a sua fé em algo maior, mesmo quando o cenário diz o contrário. Há quem veja a dor como um castigo, mas a dor, às vezes, é apenas o modo que a vida encontra de tirar de você o que não combina mais com a sua próxima versão. Ela destrói ilusões, relacionamentos falsos, ideias fracas, sonhos frágeis. Ela arranca o que é superficial e te força a construir algo novo sobre ruínas antigas. E é nesse terreno devastado que nascem os seres humanos mais conscientes. Os que não falam mais o que não sentem, os que não prometem o que não cumprem, os que não desperdiçam tempo com o que não tem sentido. E quando você começa a ver a adversidade desse jeito, algo muda. A cada golpe, você se torna menos reativo e mais observador. Menos ansioso e mais analítico. Menos preocupado em por que isso está acontecendo comigo e mais curioso com o que isso está tentando me ensinar. É uma transição sutil, mas poderosa, porque transforma a dor em escola, não em prisão. E talvez esse seja o segredo de quem permanece firme em meio à tempestade. Eles entenderam que a vida não quer te destruir, quer te revelar. Quer que você se conheça de verdade, sem ilusões. Porque só quem se conhece é realmente livre, e só quem é livre consegue ser forte. Então, da próxima vez que tudo parecer estar desmoronando, não corra. Não fuja da dor, não se esconda dela. Observe, escute. Há algo em você que está tentando emergir, uma nova versão, mais sólida, mais consciente, mais difícil de abalar. Deixe que ela venha. A adversidade não veio para te quebrar, veio para te mostrar que você é feito de algo que não quebra. 3. Emoções intensas são sinais para respirar, não para reagir. Já percebeu como tudo parece mais urgente quando você está tomado pela raiva? Como as palavras querem sair rápido, como o corpo aquece, como o coração acelera. Parece que algo dentro de você grita: reaja agora. Diga alguma coisa, resolva isso na força. Mas essa urgência, essa explosão, essa vontade de agir no calor do momento, quase nunca termina bem. E quase sempre deixa marcas, em você e nos outros. Emoções intensas são como alarmes internos. Elas não pedem ação, pedem atenção. Elas surgem como um volume alto demais numa sala silenciosa. Estouram dentro de você sem pedir licença. E o erro está em acreditar que toda emoção forte precisa ser resolvida com um movimento imediato. Quando, na verdade, o primeiro passo deveria ser o contrário. Pausa. A raiva não quer que você pense, quer que você reaja. A mágoa não quer que você reflita, quer que você ataque. A frustração quer que você culpe alguém. A vergonha quer que você fuja. Mas entre o que a emoção quer e o que você deve fazer, existe um espaço. E quem domina esse espaço, domina a si mesmo. Esse espaço
É o que separa os que vivem em guerra dos que vivem em equilíbrio. Não importa se você é calmo ou impulsivo por natureza, se aprendeu ou não a controlar suas reações. Em algum momento, algo vai te testar. Um olhar atravessado, uma ofensa que você não esperava, uma traição que machuca, um momento em que tudo desaba. E ali, com o sangue quente, você vai ter que escolher entre se entregar ao impulso ou se ancorar na respiração. Parece pouco, né? Respirar. Mas há uma diferença imensa entre quem respira e quem explode. Porque respirar, nesse contexto, não é só puxar o ar. É lembrar que você tem um corpo, que está presente, que ainda pode escolher. É dizer silenciosamente a si mesmo: eu não preciso resolver isso agora. É proteger o que importa, ao invés de colocar tudo a perder em segundos. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse no calor da emoção? Quantas vezes uma atitude precipitada te fez perder alguém ou se perder de si? Palavras não voltam. Ações impensadas têm consequências longas. E tudo isso, muitas vezes, poderia ser evitado com 10 segundos de silêncio, com uma respiração profunda, com um simples recuo. Não se trata de reprimir o que sente. Isso só adia a dor. Mas de entender que nem todo sentimento forte é um convite para agir. Muitas vezes, ele é só um pedido do corpo e da mente. Me escute antes de fazer qualquer coisa. Porque se você se permitir sentir sem precisar reagir, se você aguentar o desconforto sem precisar cuspir em cima dele, se você conseguir observar o incêndio interno sem jogar gasolina, você já está vencendo. As emoções intensas não são inimigas. Elas são apenas mensageiras. Elas dizem que algo importante está acontecendo dentro de você, mas quem interpreta mal a mensagem responde com destruição. Quem aprende a escutar responde com sabedoria. E veja bem, sabedoria não é frieza. Você pode estar fervendo por dentro e ainda assim agir com clareza. Você pode estar decepcionado, mas não precisa ferir de volta. Você pode estar triste, mas não precisa se fechar. Você pode estar sendo injustiçado, mas ainda assim responder com dignidade. Essa habilidade de perceber a emoção sem virar refém dela muda tudo. Muda relacionamentos, muda decisões, muda a imagem que você constrói de si. E não vem de um livro, nem de uma teoria, vem da prática. Da prática diária de respirar fundo antes de responder, de segurar o impulso mesmo quando tudo dentro de você grita por reação, de lembrar que a força de um ser humano não está no volume da resposta, mas na capacidade de responder sem se perder. Um dos maiores sinais de maturidade emocional é essa consciência, sentir tudo, mas escolher com calma o que fazer com o que sente. Porque a verdadeira liberdade não é viver sem emoção, é saber que elas não te controlam. Você sente, mas não obedece. Você ouve, mas não responde imediatamente. Você observa, mas não se confunde com o que sente. Respirar antes de reagir não é fuga. É estratégia, é autocuidado, é respeito por si mesmo e pelos outros. É uma pausa que salva, porque quem aprende a se ouvir primeiro, raramente se arrepende depois. Em momentos de crise, o mundo vai te pressionar para que você se posicione rápido, diga alguma coisa, tome uma atitude. Mas você não está aqui para reagir como qualquer um. Você está aqui para agir com consciência, com elegância, com domínio. E da próxima vez que a emoção vier como uma onda gigante, respire. Sinta tudo, mas haja com sabedoria. Porque é nesse intervalo entre o sentir e o fazer que você prova a si mesmo que está no controle. E quem tem esse controle, ninguém mais domina. 4. Fique firme, mesmo quando ninguém está te apoiando. Chega um momento em que você vai ter que seguir sozinho. Não por orgulho, nem por revolta, mas porque ninguém ao seu redor vai entender o que você sente, o que você carrega, o que você está tentando construir. E nesse momento, o silêncio vai parecer pesado demais. As críticas vão machucar mais do que deveriam, e a vontade de desistir vai parecer razoável. Mas é aí que você precisa se provar, não para os outros, mas para si mesmo. É fácil continuar quando todo mundo te apoia, quando há incentivo,
palmas, reconhecimento. Difícil é seguir em frente quando tudo parece contra, quando o que você acredita não faz sentido para mais ninguém, quando o mundo inteiro parece estar indo em uma direção e você decidiu caminhar na oposta. Essa solidão não é romântica, nem bonita, ela dói, mas ela é necessária, porque é nesse isolamento que nasce o tipo de força que não se dobra por aprovação. Muitas vezes você vai ter que se levantar mesmo com o corpo cansado, sorrir mesmo sem vontade, seguir mesmo sem ânimo, resistir mesmo sem testemunhas, e tudo dentro de você vai querer ceder. A voz da dúvida vai soar mais alta que a da razão. Mas acredite, permanecer firme quando ninguém mais acredita já é um tipo de vitória. Não é teimosia, é convicção. É manter-se fiel ao que você sabe que é certo, mesmo quando o mundo inteiro parece ter esquecido o que isso significa. E aqui vale lembrar uma frase de Marco Aurélio, dita não para impressionar, mas para lembrar que até um imperador enfrentava a mesma guerra que você. O que é certo não perde sua força, mesmo que ninguém o esteja fazendo. Essa frase não é uma poesia bonita, é uma âncora. Ela te lembra que a verdade não precisa de plateia. O que é firme não precisa de aplauso. Você pode fazer o certo em silêncio e ainda assim estar mais alinhado com a razão do que 1000 vozes gritando o contrário. A maioria das pessoas vive com medo de ficar sozinha. Elas querem validação, querem ser vistas, querem ser compreendidas. Mas há momentos em que você não vai ser compreendido, e tudo bem. Nem todo caminho é coletivo, nem toda jornada é acompanhada. Algumas travessias são solitárias porque são profundas demais para serem divididas com quem ainda não está pronto. Ficar firme não é fazer escândalo, nem provar nada para o mundo. É fazer o que precisa ser feito, mesmo sem apoio. É manter a palavra quando ninguém mais está olhando. É não trair seus próprios princípios só para agradar quem está ao redor. E pode ser que no começo isso pareça pesado, mas com o tempo algo muda. Você começa a encontrar força no seu próprio silêncio, no seu próprio passo. Você percebe que não precisa mais de palmas, de companhia forçada, de "tá tudo bem" falsos. Você se basta. E essa sensação não é egoísmo, é liberdade. Quantos se perdem tentando agradar? Quantos abandonam a própria essência só para não se sentirem rejeitados? Quantos mudam de ideia, não porque refletiram, mas porque ficaram com medo de ficarem sozinhos? A verdade é que, se você quer viver com propósito, vai ter que abrir mão da necessidade constante de aceitação. Porque a verdade, muitas vezes, vai te deixar sozinho, mas a mentira, cedo ou tarde, vai te destruir por dentro. Ficar firme é um ato de respeito próprio. É dizer, mesmo que ninguém esteja aqui comigo, eu sei quem sou, eu sei o que acredito e eu sei onde quero chegar. É sustentar o peso da responsabilidade, mesmo que a recompensa demore. É fazer o certo por convicção, não por conveniência. E sim, haverá dias em que você vai se perguntar se vale a pena. Vai olhar para os lados e ver pessoas cedendo, mentindo, desistindo, se corrompendo e colhendo aplausos por isso. E você, com seu silêncio, com sua integridade, com sua fidelidade àquilo que acredita, vai se sentir esquecido. Mas lembre-se, o valor do que você está construindo não está na velocidade, nem no barulho, está na solidez. Enquanto outros constroem castelos de areia, você está colocando pedra sobre pedra. No fim das contas, ninguém vai viver por você. Ninguém vai suportar sua dor no seu lugar. Ninguém vai pagar o preço das suas decisões. E por isso, é melhor caminhar sozinho com firmeza do que acompanhado por quem te desvia do caminho certo. Então, quando faltar apoio, quando faltar compreensão, quando tudo parecer contra, respire. Não reaja com raiva, nem com vitimismo. Apenas continue, com passos firmes, com o olhar sereno, com a consciência tranquila. Você não precisa que te empurrem. Você precisa decidir que vai continuar, com ou sem testemunhas. Porque quem é capaz de permanecer firme na solidão é exatamente aquele que nunca será derrubado quando estiver rodeado. 5. Quando tudo parecer fora de controle, controle sua mente. Você já esteve naquele ponto em que tudo escapa pelos dedos? Os planos ruíram,
As palavras não adiantam mais. Os cenários mudam rápido demais. E a sensação é de estar cercado, encurralado, impotente. É nesses momentos que a mente começa a girar como uma tempestade. Pensamentos atropelados, perguntas sem resposta, medos que crescem, suposições que sufocam. E quanto mais você tenta segurar o mundo, mais percebe que não há onde apoiar as mãos. Mas ainda assim, há algo que ninguém pode tirar de você: o poder de decidir o que acontece dentro da sua cabeça. E se você não tomar posse desse espaço, ele será invadido por ansiedade, por caos, por pessimismo, por vozes que não são suas, mas que te dominam. Controlar a mente não é ignorar o que está acontecendo, não é fingir que está tudo bem, quando claramente não está. É reconhecer o colapso ao redor, sem permitir que ele se instale dentro. É observar a bagunça externa com um tipo de ordem silenciosa por dentro. O mundo vai sempre te oferecer razões para entrar em pânico. Crises financeiras, problemas familiares, mudanças inesperadas, doenças, rejeições, traições. Tudo isso chega sem ser convidado, e chega forte. Mas reagir automaticamente a isso, deixar-se levar, perder o chão, entregar a mente de bandeja para o desespero, isso é uma escolha, ainda que inconsciente. Marco Aurélio escreveu algo que deveria estar esculpido na entrada de cada casa. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Não há frase mais direta nem mais necessária, porque ela revela a chave da resistência mental. Você não precisa controlar o que acontece. Você precisa controlar como interpreta, como responde, como se posiciona diante do que acontece. Isso é libertador, mas exige treino, porque a mente, quando deixada solta, é como um animal indomado. Ela corre para o medo, se alimenta de exagero, fabrica tragédias, se afoga em suposições. Ela amplifica a dor, distorce a realidade, cria monstros onde só havia sombras. E aí está o segredo que quase ninguém pratica. Antes de tentar consertar o mundo, acalme sua mente. Antes de buscar respostas lá fora, ordene a casa aqui dentro. Porque uma mente desgovernada transforma qualquer problema em uma catástrofe. Mas uma mente bem posicionada transforma até o caos em disciplina, em direção, em clareza. Você não precisa resolver tudo agora, mas precisa não se perder agora. Esse é o foco, porque às vezes manter a sanidade já é uma vitória. E quando tudo parece fugir do seu alcance, manter-se presente já é um ato de coragem. Controlar a mente não é um gesto heróico de uma vez só. É diário. É acordar e decidir o que você vai alimentar na sua cabeça. É olhar as notícias e filtrar o que merece sua energia. É observar um pensamento negativo e não permitir que ele vire narrativa. É sentir a ansiedade chegando e escolher desacelerar, respirar, questionar. É lembrar que você não é aquilo que pensa, você é aquilo que escolhe acreditar. A maior armadilha nesses momentos difíceis é deixar que os pensamentos guiem suas ações, quando, na verdade, eles deveriam ser verificados, testados, desacelerados. Nem tudo que passa pela sua cabeça é verdade. Nem todo pensamento merece palco. Nem toda sensação precisa virar decisão. Então, quando tudo estiver em colapso e você sentir que perdeu o controle de tudo, pare. Não corra, não fale por impulso, não tome decisões que nascem do medo. Volte para dentro, recolha sua atenção. Respire como se fosse seu único dever. E ouça a sua própria mente como um comandante ouve o campo de batalha, sem pânico, mas atento. A mente precisa de direção. Se você não dá, o caos assume. E o caos tem um objetivo: te desconectar de si mesmo. Porque quanto mais perdido você está internamente, mais fraco se torna diante do que está por vir. Mas se você se ancora, se você afirma para si mesmo: eu ainda estou aqui, consciente, sóbrio, presente, você já quebrou a espiral de descontrole. É difícil no início, claro que é. Quando tudo está queimando lá fora, o instinto é correr, apagar o fogo, gritar, agir. Mas o autocontrole começa quando você decide, mesmo tremendo por dentro,
não se entregar ao primeiro impulso. Quando você escolhe responder ao mundo com racionalidade e não com reatividade. E é exatamente nesse ponto que nasce o verdadeiro poder. Você não precisa dominar tudo. Você só precisa não se deixar dominar. A diferença entre uma mente forte e uma mente fraca não está nos eventos enfrentados, mas na qualidade das respostas geradas. E mesmo que tudo pareça desmoronar, você ainda pode estar inteiro, porque o que te sustenta não é o que está fora, é o que está firme por dentro. Controle sua mente, e o mundo vai ter que lidar com alguém impossível de desestabilizar. 6. Não lute contra a realidade. Aceite e haja com sabedoria. Quanto tempo você já perdeu tentando mudar o que já aconteceu? Quantas noites em claro? Quantas conversas repetidas em pensamento? Quantas hipóteses inventadas só para tentar reescrever um passado que já está gravado? E pior, quantas vezes você resistiu ao presente, recusou o agora, desejando que as coisas fossem diferentes, como se isso pudesse mudar alguma coisa além da sua própria paz? A verdade é simples e, por isso mesmo, difícil de engolir. A realidade não se importa com o que você sente. Ela acontece. Ela não pede licença, não pergunta se você está pronto, não negocia. Ela apenas se impõe. E quanto mais você luta contra ela, mais você sofre. Porque a dor não vem só do que é real. Vem principalmente da resistência ao que é real. Não aceitar o que está diante de você é como tentar parar a chuva com as mãos. Você se molha mais, se irrita, se frustra e ainda assim a chuva cai. Mas quando você aceita, algo muda. Você para de lutar contra o incontrolável e começa a se posicionar dentro dele. Você se adapta, se movimenta, se protege, age com inteligência. Aceitar não é desistir. É reconhecer o terreno em que você está pisando para poder agir com os pés no chão e não com a cabeça nas nuvens. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Essa frase, lida rápido, parece simples, mas ela carrega uma das maiores armas que você pode ter contra o sofrimento desnecessário, porque o que te fere de verdade não é o acontecimento em si, é o que você pensa sobre ele, é a história que você constrói em cima dele, é o quanto você se agarra a uma versão idealizada do que deveria ter sido. Você perdeu alguém? Isso dói. Mas o que prolonga a dor, o que transforma a ausência em prisão, é o apego à ideia de que isso não deveria ter acontecido. Você foi rejeitado? Isso machuca, mas o que te paralisa é a narrativa de que você não é suficiente. Você falhou? Isso frustra. Mas o que te impede de seguir é a crença de que errar te define. Lutar contra a realidade é como se jogar contra uma parede de concreto esperando que ela se quebre com a sua vontade. Mas a parede não cede. É você quem se machuca. Por isso, o primeiro passo para agir com sabedoria é abrir mão da resistência. Aceitar não é se render. É parar de desperdiçar energia com o impossível para poder redirecionar sua força para aquilo que ainda está ao seu alcance. É entender que há dores que precisam ser sentidas, mas não alimentadas. É perceber que alguns capítulos da vida não precisam de continuação, mas de ponto final. E quando você faz isso, quando você respira fundo e diz a si mesmo, isso é o que é, agora o que posso fazer com isso? Você recupera um poder que tinha perdido. O poder da escolha. Você sai do papel de vítima e volta ao papel de agente. Você deixa de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, quem eu posso me tornar a partir disso? E aqui nasce algo profundo. Porque a realidade, por mais dura que pareça, sempre oferece uma porta de transformação. Mas você só enxerga essa porta quando para de bater a cabeça contra a parede. A sabedoria está em observar o que existe, reconhecer o que não pode ser mudado e encontrar, dentro disso, a melhor atitude possível. Essa atitude não é passiva, ela é madura, ela é racional, ela é serena. Você pode agir com firmeza sem estar em guerra com o que aconteceu.
Pode buscar soluções sem precisar se destruir por dentro. Pode seguir em frente sem precisar entender tudo agora. Aceitar a realidade não significa que você goste dela. Significa apenas que você escolheu não viver em negação. E quando você para de brigar com o que é, sobra espaço para construir o que pode ser. É aqui que a ação sábia nasce, não da revolta, mas da clareza. Pessoas sábias não gastam tempo dizendo, isso não deveria ter acontecido. Elas dizem, isso aconteceu, e eu ainda estou aqui, então o que posso fazer agora? Elas não negam o que sentem, mas também não deixam que os sentimentos nublados governem suas decisões. Elas aprendem a respeitar a realidade como um campo de batalha, onde não se vence gritando com o céu, mas se vence em guerras silenciosas, dentro da mente. Então, da próxima vez que algo fugir do seu controle, e vai acontecer, pare por um segundo. Antes de se desesperar, antes de reclamar, antes de agir no impulso, pergunte a si mesmo, estou lutando contra a realidade ou estou pronto para agir dentro dela? Essa pergunta simples pode salvar seu dia, pode salvar sua paz e talvez pode salvar sua vida. 7. Mantenha a calma quando todos perderem a deles. O ambiente parecia prestes a explodir. Vozes aumentavam, passos acelerados, gestos duros, olhares tensos. Um pequeno erro no escritório, uma decisão mal comunicada e de repente todos estavam discutindo, apontando, culpando. Menos um. No canto da sala, um homem permanecia sentado, mãos firmes sobre a mesa, olhando fixamente para o centro do problema. Sem levantar o tom, sem franzir a testa, sem cruzar os braços como quem já escolheu um lado. Apenas estava ali, calmo, e por isso mesmo, poderoso. Manter a calma quando tudo está calmo não tem mérito, mas manter-se sereno quando todos ao redor perdem o controle é o que separa os comuns dos fortes. Porque o pânico é contagioso, a raiva se espalha, o desespero é barulhento. E se você não estiver ancorado dentro de si, acaba sendo puxado pela correnteza emocional dos outros. É nos momentos de caos que as pessoas revelam quem são. Algumas gritam, outras fogem, algumas culpam, outras simplesmente desabam. Mas há quem observe, quem respira, quem se posiciona como uma âncora no meio da tempestade. E esse alguém, mesmo sem dizer nada, lidera, porque o silêncio calmo em meio ao tumulto tem mais força do que 1000 vozes histéricas. Manter a calma não é se isolar, não é se tornar frio, nem indiferente. É recusar-se a ser mais um alimentando o fogo. É escolher ser o que apaga, o que reduz, o que estabiliza. É pensar quando todos estão apenas reagindo. É proteger a clareza quando todos já perderam a razão. É agir com estratégia quando o resto age por impulso. Sêneca escreveu: nada é digno de admiração, a não ser a alma grande e calma, que sob o caos permanece serena. Essa alma calma, de que ele fala, não é uma herança, nem um talento, é uma construção. Uma escolha feita repetidamente, todos os dias, especialmente nos piores dias. Uma resposta que se repete até se tornar natural. Uma identidade que você constrói, até que sua presença silenciosa passe a ser notada mesmo entre gritos. Pessoas calmas incomodam. Elas desarmam os exaltados. Elas irritam os que querem conflito. Elas desconcertam os que vivem de drama. Mas justamente por isso são necessárias. Porque alguém precisa manter o chão firme quando tudo desaba. Alguém precisa sustentar o pensamento claro quando o emocional coletivo vira lama. Você não controla o comportamento alheio, mas controla o impacto que isso terá sobre você. Pode parecer impossível no início, principalmente quando a pressão vem de todos os lados, quando você se sente provocado, injustiçado, atacado. Mas cada vez que você decide não entrar nesse jogo, você vence. Cada vez que respira fundo, enquanto esperam que você exploda, você assume o controle. Cada vez que você escolhe a calma, você quebra o ciclo. Não se trata de ser passivo. Pelo contrário, a verdadeira calma é uma força ativa. Ela observa, analisa, decide. Ela não é apática, ela é precisa. Ela não age para aliviar a tensão, age para resolver.
Ela não se impõe com força, mas com clareza. E é exatamente isso que faz dela tão poderosa. Pense em uma ponte no meio da ventania. Se ela for rígida demais, quebra. Se for solta demais, colapsa. Mas se for firme e flexível ao mesmo tempo, ela aguenta. Assim é a mente de quem aprendeu a manter a calma em meio ao caos. Ela sente, mas não se curva. Ela se move, mas não desmorona. Ela ouve, mas não se contamina. Mantenha a calma quando todos perderem a deles. Não porque você é melhor, mas porque você escolheu não ser igual. Porque você entendeu que alguém precisa sustentar o que é racional, mesmo quando o mundo está emocional demais. Porque você percebeu que agir no impulso resolve o agora, mas destrói o depois. E porque você sabe que a paz que você protege dentro de si será a base para reconstruir o que for necessário. Quando tudo o mais tiver sido quebrado, você será testado. Vão tentar te provocar, te irritar, te arrastar para o mesmo nível. Mas esse é o momento em que você olha para dentro, lembra quem você está se tornando e decide não entregar esse progresso por causa de quem ainda vive na reatividade. Não alimente incêndios. Seja o tipo de pessoa que entra num lugar e muda a temperatura do ambiente. Não com palavras, mas com presença. Não com força bruta, mas com domínio de si. No fim, quem mantém a calma quando todos a perdem, não está apenas controlando a própria mente, está também mostrando o caminho para todos que já esqueceram o que é equilíbrio. 8. A vida é curta demais para se perder em reclamações. Reclamar virou uma linguagem universal. Reclama-se do trânsito, do tempo, do chefe, do vizinho, do clima, do preço do pão, da falta de tempo, do excesso de tarefas, do cansaço, do silêncio, do barulho, da segunda-feira. E assim, entre uma frase amarga e outra, os dias vão passando. E a vida, sem que se perceba, vai sendo desperdiçada. Não porque o mundo está difícil, mas porque a mente está viciada em narrar o que está errado. Sim, há coisas erradas. Sim, há injustiças, problemas, dificuldades reais. Mas reclamar não muda nenhuma delas, só aumenta. Porque a reclamação tem um efeito silencioso e perigoso. Ela transforma você na vítima da própria história. Ela te rouba o protagonismo e te afoga na passividade. Ela faz com que você gaste a energia que deveria estar sendo usada para resolver, apenas para repetir o problema em voz alta, como se isso fosse um mérito. A vida é curta, você sabe disso, mas ainda assim, parece acreditar que tem tempo de sobra para desperdiçar se lamentando. Como se um dia alguém fosse bater na sua porta com um pacote de dias extras, como compensação por tudo o que você perdeu reclamando. Mas não vai acontecer. Os dias que você perde no ciclo da insatisfação não voltam. As conversas gastas em negatividade não retornam. A atenção que você entrega para a irritação, para a queixa, para o vício de apontar o que está ruim, tudo isso custa, e o preço é alto. Custa sua presença, sua criatividade, sua força de ação, seu tempo, que é o bem mais escasso que você tem. Epicteto dizia com precisão: enquanto você perde tempo se queixando, a vida está passando, e ela não vai parar para você reclamar. Essa frase é como um tapa sutil. Não porque ela grita, mas porque ela mostra a verdade. A verdade de que reclamar não é resistência. É rendição disfarçada. É o ato de escolher o papel mais fácil, o de quem fala muito e faz pouco. O de quem prefere se alimentar da indignação do que da responsabilidade. Pense bem. Você conhece alguém que melhorou de vida por reclamar? Alguém que se tornou mais forte, mais respeitado, mais lúcido, mais admirado, porque soube reclamar com eloquência? Não, porque a reclamação é um monólogo estéril. Ela não constrói, ela não resolve, ela apenas gasta. Pior ainda, quanto mais você reclama, mais você treina sua mente para enxergar o mundo de forma distorcida. Você começa a ignorar tudo o que funciona, tudo o que ainda está bem, tudo o que é possível. E foca apenas no que incomoda. Você cria um filtro pessimista que mancha até os momentos bons
E com o tempo, mesmo quando as coisas melhoram, você não consegue mais perceber, porque você não treinou a gratidão nem a presença. Você treinou a crítica. O perigo não está só na palavra dita, está no sentimento que ela carrega, está no hábito, está no vício, porque reclamar vira comportamento automático. Você nem percebe mais, só repete. E quando isso acontece, você se transforma numa antena de negatividade ambulante. Tudo ao redor vira motivo para reclamar e tudo dentro de você vira um eco desse comportamento. Mas há uma saída. E ela não exige um grande salto. Ela começa em algo sutil. Observação. Comece a prestar atenção nas palavras que saem da sua boca, nos pensamentos que se repetem sem que você os perceba, nos pequenos momentos em que você tem a escolha de agradecer e escolhe reclamar. Quando você se torna consciente da reclamação, você começa a enfraquecer o domínio dela. E quando você substitui esse hábito por outro, o de agir, o de aceitar o que não pode ser mudado, o de agradecer o que ainda está de pé, você muda de personagem na própria história, de vítima para autor, de passivo para protagonista. Você pode sim reconhecer problemas, mas que esse reconhecimento venha com atitude, não com lamúria, com ação prática, não com frases repetidas, com presença, não com autopiedade. Reclamar é a forma mais baixa de se expressar diante de um problema. Você é mais do que isso. Você pode pensar, agir, transformar, silenciar, adaptar, encontrar uma saída ou simplesmente aceitar com dignidade aquilo que não pode ser mudado. Mas reclamar não te leva a lugar nenhum, só te prende exatamente onde você está. Então, toda vez que sentir vontade de reclamar, pare, respire e pense: o que posso fazer com isso agora? E se a resposta for nada, então aceite e siga. Mas se houver algo a ser feito, faça em silêncio. Porque o mundo está cheio de vozes cansadas, mas ainda carece de ações silenciosas. 9. A disciplina diária te protege nos dias difíceis. Você não sabe quando vai ser testado. Não sabe qual dia vai chegar carregado de notícias ruins, de perdas, de decepções, de falhas inesperadas. Não tem como prever quando o chão vai tremer sob seus pés. Mas sabe o que pode fazer? Estar pronto. Não com planos para controlar tudo, mas com preparo interno, com estrutura, com base. E essa base se constrói com disciplina, nos dias comuns. É nos dias comuns que você treina a mente para suportar o extraordinário. É quando está tudo bem que você forma os hábitos que vão te manter de pé quando tudo desandar. Porque quando o caos chega, não há tempo para construir abrigo. Você precisa já estar dentro dele. A disciplina não é glamour, é repetição. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o corpo está cansado, mesmo quando a mente inventa desculpas, mesmo quando ninguém está vendo. É acordar cedo quando o conforto grita. É ler quando a preguiça quer te vencer. É trabalhar com foco quando o mundo inteiro te oferece distrações. É calar quando o ego quer reagir. É treinar o que importa, mesmo sem ver resultados imediatos. E por que isso é importante? Porque a disciplina constrói força invisível, força que não aparece nas redes sociais, força que não precisa de palco, força que se revela justamente quando tudo desaba e você permanece. Muitos acham que são fortes porque nunca foram testados, mas basta um tropeço da vida e tudo desmorona. Porque não há base, só aparência, só improviso, só vontade de que tudo dê certo, sem preparo para o dia em que tudo der errado. E ele vai chegar, mais cedo ou mais tarde. A dor vai bater, a decepção vai vir. A solidão, a perda, o medo, tudo isso faz parte, mas quem treinou antes responde melhor. Quem viveu com disciplina age com clareza. Quem se acostumou a fazer o certo mesmo quando era difícil, faz o certo mesmo quando é doloroso. Sêneca dizia: a sorte favorece a mente preparada. E essa preparação não é feita com grandes gestos, com frases de impacto, com motivação pontual. Ela é feita no silêncio da rotina, no treino da constância.
no sacrifício pequeno e diário que quase ninguém valoriza, mas que te molda, tijolo por tijolo. O problema é que muita gente trata a disciplina como castigo, como se fosse algo pesado, cansativo, rígido. Mas a disciplina é justamente o que te dá leveza, porque ela elimina o caos, ela antecipa decisões, ela cria consistência, e consistência é o que te permite avançar mesmo em dias ruins. Pense num barco atravessando o mar. Se ele não tiver o casco bem vedado, não importa quão bonito seja, vai afundar na primeira tempestade. Você é esse barco, sua disciplina é o que impede que as águas invadam sua mente quando o mar da vida se agita. Sem disciplina, você se torna refém do momento, refém da emoção, da notícia, da provocação, da opinião alheia. Você se torna volátil, mas com disciplina você cria âncoras internas. Você aprende a responder em vez de reagir. Você se torna mais racional, mais forte, mais previsível para si mesmo e menos manipulável pelo ambiente. E aqui está o ponto mais importante. A disciplina não precisa ser perfeita, ela precisa ser sua, precisa ser construída de acordo com o que faz sentido para você, com o que fortalece sua mente, seu corpo, sua rotina. Ela não se baseia no que os outros fazem, mas no que você precisa para manter-se firme. Pode ser o hábito de caminhar em silêncio pela manhã, de anotar seus pensamentos, de manter uma rotina de sono, de evitar conversas vazias, de meditar, de cumprir o que você mesmo prometeu. Pequenas práticas, feitas todos os dias que parecem simples, mas que fazem toda a diferença quando a vida cobra. Porque quando o mundo ficar escuro, você vai agradecer por ter uma luz acesa dentro de si. E essa luz não é espontânea. Ela é acesa e alimentada dia após dia, mesmo quando tudo está tranquilo, mesmo quando não parece necessário. É aí que mora a força. Então, pare de tratar a disciplina como fardo. Comece a tratá-la como proteção, como uma armadura silenciosa, como um escudo contra a confusão, contra o caos, contra a sua própria fragilidade. Nos dias bons, construa. Nos dias médios, mantenha. Nos dias ruins, confie no que você construiu, porque quem tem disciplina diária não desmorona fácil. 10. A resistência silenciosa é mais poderosa que qualquer grito. Eles vão gritar, vão bater a porta, vão falar alto, ameaçar, pressionar, manipular. Vão tentar te forçar a reagir no mesmo tom, porque quem grita espera uma resposta, e de preferência no mesmo volume. Mas há um tipo de resposta que desarma, confunde, desconcerta: o silêncio firme. Não um silêncio de medo, mas um silêncio de domínio. Aquele que nasce da certeza de que nem tudo merece reação, de que nem todo ataque vale a sua energia, de que quem realmente é forte não precisa provar nada com a garganta. Vivemos numa era onde quem fala mais parece mais forte. Quem impõe a voz parece ter razão. Quem se revolta publicamente é visto como herói, mas o verdadeiro poder raramente faz barulho. Ele se manifesta na forma como você aguenta sem se dobrar, na forma como se cala quando poderia explodir, na firmeza com que você permanece no seu lugar, mesmo sendo empurrado de todos os lados. Resistir em silêncio não é se omitir. É escolher onde vale a pena gastar sua força. É saber que nem todo confronto precisa de presença. É enxergar o jogo emocional dos outros e não entrar nele. É ser tão estável por dentro que a provocação se dissolve ao bater em você. E isso exige mais força do que parece, porque o impulso grita dentro do peito. A resposta pronta sobe à garganta. O ego quer reagir, mas algo maior segura: a consciência. E ela diz: você não precisa vencer esse debate. Você só precisa não se perder nele. Marco Aurélio escreveu algo poderoso: a melhor vingança é ser diferente de quem causou o dano. Essa diferença começa na escolha pelo silêncio. Não o silêncio da fuga, mas o da autoridade interior. Aquele que não grita porque sabe que está certo, que não rebate porque sabe que é firme, que não se agita porque já superou o estágio em que tudo precisava de resposta. A resistência silenciosa é subestimada porque ela não se exibe, ela não causa espetáculo.
Ela acontece internamente longe dos olhos, mas com efeitos profundos. Quem a pratica constrói um tipo de escudo invisível, e esse escudo o protege de ser arrastado por emoções alheias, por palavras jogadas ao vento, por pressões inúteis. Quando você reage a tudo, você está nas mãos de qualquer um. Basta um comentário atravessado e você se desestabiliza. Basta um olhar torto e você se justifica. Basta um erro alheio e você se envolve. Mas quando você escolhe resistir em silêncio, você assume de volta o controle do próprio estado interno. Você mostra que quem define seu comportamento é você. Isso vale em discussões familiares, em ambientes de trabalho, em relações afetivas. Muitas vezes, a melhor resposta é o silêncio que permanece de pé, a calma que não cede, a expressão que não muda, a postura que diz: eu estou aqui, firme, e nada que você diga vai me tirar do que eu sou. E sim, vão te chamar de frio. Vão dizer que você é orgulhoso. Vão acusar seu silêncio de arrogância, porque estão acostumados com explosões. Estão viciados em escândalos, em reações, em guerras emocionais. Mas você não está aqui para agradar quem vive em desequilíbrio. Você está aqui para preservar sua integridade. E a resistência silenciosa é isso, um ato de integridade. Você recusa o jogo, você não se abaixa, você não se rebaixa, você apenas fica onde está, com a consciência limpa e a mente estável. Esse tipo de força não se aprende em livros, se aprende no campo de batalha real, nas discussões em que você decide não entrar, nas provocações que você escolhe não absorver, nas críticas que você escuta sem se contaminar. Cada uma dessas escolhas fortalece algo em você, e o resultado é simples. Você se torna mais difícil de abalar, mais difícil de manipular, mais difícil de controlar. Porque quem domina o próprio silêncio já domina metade da vida. A outra metade você resolve com ações. E quem age mais do que fala, constrói mais do que destrói, transforma mais do que convence, impacta mais do que tenta se explicar. Então, da próxima vez que alguém tentar te tirar do eixo, não responda de imediato. Espere, respire, observe e escolha manter o que há de mais precioso, sua paz. Você não está aqui para vencer no grito. Você está aqui para vencer em silêncio e por dentro. 11. A fraqueza se esconde na pressa. A força vive na paciência. A impaciência parece ter virado padrão. Tudo precisa ser rápido. A resposta imediata. O resultado visível. A transformação instantânea. Se demora, se atrasa, se exige espera. Logo vem o incômodo, a desistência, a reclamação. Mas por trás dessa pressa toda, não há força. Há ansiedade, insegurança, desespero disfarçado de urgência. E o mais curioso é que a verdadeira força quase nunca se manifesta rápido. Ela é construída. E construção leva tempo, leva repetição, leva dor, leva escolhas feitas quando ninguém está olhando e que só mostram resultado muito depois que o mundo já esqueceu do seu esforço. A fraqueza quer tudo agora porque sabe que não aguenta esperar. Ela quer atalhos, quer soluções mágicas, quer pular etapas. Ela precisa do já, porque sabe que se for posta à prova, desmorona. Mas a paciência, a verdadeira paciência, não é passiva, nem lenta. Ela é firme, ela tem direção. Ela sabe o tempo certo das coisas e, justamente por isso, não se apressa. Pense nos processos mais profundos da vida. A cura, o crescimento de uma árvore, a reconstrução depois de uma perda. Nenhum deles acontece com pressa. E todos eles, quando respeitam o tempo natural, produzem algo mais sólido, mais duradouro, mais digno. A impaciência é filha do ego. Ela quer provar algo. Quer mostrar que é capaz, que chegou, que venceu. Mas o tempo ri da pressa, porque tudo que é feito sem maturação, quebra. Tudo que cresce sem raiz, tomba. Tudo que é forçado demais, cansa antes de florescer. Sêneca escreveu: nada é tão honrado quanto o tempo. Ele revela tudo, ele exige tudo, e só os fortes sabem esperar. E ele tinha razão, porque o tempo não apenas passa, ele testa,
E só quem aprende a andar com o tempo, e não contra ele, consegue manter a sanidade e o foco nos momentos mais difíceis. A paciência, no fundo, é uma forma de poder. Ela não precisa se anunciar. Ela se move silenciosamente. Ela observa o mundo gritando por velocidade e escolhe andar firme. Ela vê todos correndo e permanece estável. Ela vê oportunidades que brilham e passam, mas ela não corre atrás de todas. Ela sabe o que quer e, por isso mesmo, não se apressa por qualquer coisa. Pessoas impacientes são fáceis de manipular. Basta prometer resultado rápido, basta criar uma urgência. Elas cedem, elas compram, elas se entregam. Mas quem tem paciência tem clareza, e quem tem clareza tem poder de escolha, e quem escolhe com sabedoria sofre menos. A paciência não é ausência de vontade. É controle sobre ela. É olhar para o desejo e dizer, ainda não. É ter metas, mas entender que o caminho exige etapas. É agir todos os dias, mas sem se afogar na ansiedade do que ainda não chegou. Muitos falham não por falta de talento, nem por falta de esforço, mas por desistirem cedo demais. Por não suportarem o intervalo entre o que querem e o momento em que isso realmente se manifesta. Por abandonarem o processo porque o resultado demorou. Mas o resultado não vem para os mais rápidos, vem para os mais constantes, para os que permaneceram, para os que ficaram mesmo quando tudo gritava para que desistissem, para os que aceitaram que alguns frutos levam tempo para amadurecer. A paciência exige uma força que poucos treinam, porque ela parece invisível, parece inútil, mas ela constrói, ela sustenta, ela molda. E quando você olha para trás e percebe que venceu sem pressa, sem se vender, sem forçar, o gosto é diferente. É o gosto de quem dominou a si mesmo, de quem venceu não só o mundo, mas o próprio impulso de correr sem direção. Então, da próxima vez que sentir tudo apertando por dentro, pare. Pergunte a si mesmo, estou correndo por quê? Estou com pressa por medo, por insegurança ou por não saber esperar o tempo da colheita? Se a resposta for sim, recue um pouco, reorganize a mente, respire e continue no ritmo certo. Não no ritmo que os outros querem, mas no ritmo que sustenta sua evolução. Porque a pressa vai tentar te seduzir, mas a paciência vai te fortalecer. E no fim, só quem teve coragem de esperar, colherá algo que vale a pena. Tudo se resume à forma como você escolhe enfrentar a vida. Não importa o que jogam contra você, nem a velocidade do mundo ao seu redor. O que realmente faz diferença é o que está firme dentro de você. Essas lições não são receitas prontas, mas fundamentos para quem quer viver com mais força, mais presença e menos desperdício. Você não vai controlar tudo, mas pode sempre escolher como se posiciona. E quem aprende isso, deixa de viver como vítima dos dias ruins e passa a ser o autor da própria história, mesmo nas páginas mais difíceis. Se alguma dessas lições te fez refletir, então esse vídeo já cumpriu seu papel. Aproveita e deixa seu like, isso ajuda muito o canal a continuar. Se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas reflexões. E se você ficou até aqui, comente abaixo. Eu fiquei até o final. Vamos dar um coração em cada comentário e responder o máximo possível. Espero você no próximo vídeo, amigo estoico.